um barulhão, né, aqui. Mas quando vocês não entenderem, tá? Eu repito, a gente espera um pouquinho, com calma e paciência vai dar tudo certo, tá bom? Boa tarde, minha gente. Agora para todo mundo, começando a aula. Hoje, que eu já estava falando ali um pouquinho para a Ana Luísa, mas vou repetir para ficar na gravação. A gente, na aula passada, entendemos o que é empreendedorismo e hoje a gente vai ver o que é administração. E por que é administração? Porque nossa disciplina é empreendedorismo e gestão organizacional. Então, a gente vai entender ele primeiro como um todo. E aí, como nós temos 2 tempos, eu ainda vou passar para vocês também falando sobre gestão de pessoas, tá? A gente vai ver um vídeo bem legal. Deixa eu passar. Cadê onde que nós estamos nessa primeira? Então, aqui. Aí, eu vou fazer primeiro a mesma pergunta que eu fiz para vocês quando a gente foi na primeira aula, né? O porquê que estudar empreendedorismo? Eu falei para vocês que era uma forma da gente pensar no que trabalhar, né? Não só como empregado, como funcionário público. E aí, se fosse administração, gestão organizacional, por que vocês acham que precisa estudar essa disciplina? Qual é o tema? Repete, por favor, professora. Por que vocês acham que vocês precisam estudar gestão organizacional no curso de vocês? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, assim, para vocês pensarem o porquê que vocês têm essa disciplina. Para a gente não pensar assim, às vezes estudar, aprender, mas sem ter uma lógica, né? O porquê que vocês acham que essa disciplina tá para vocês? Cheguei, moçada. Eu acho que ela está relacionada de organizar deixa eu ver, se está ligado em empreendedorismo. E aí a senhora falou de empresários em relação ao comércio e economia. Eu acho que está ligado na gente saber organizar a nossa vida profissional. Tá. A Caroline levantou a mão. Professora, desculpe a minha ignorância um pouco, mas o que seria gestão organizacional? Não, primeiro, daqui a pouco eu vou falar para vocês o que é gestão organizacional. Primeiro, eu quero que vocês... É o contrário. É o que vocês têm na cabeça de vocês. O que seria gestão organizacional? Por que vocês acham que está estudando isso? Acredito que seja meio que para organizar uma empresa, para a gente ter mais controle sobre ela, saber mais como trabalhar. Beleza, boa resposta. O Caio levantou a mão. Eu não sei. Sério, Caio, nem imagina. Mais alguém? Olha, eu acho que gestão organizacional tá ligado, assim, tipo, além só do setor profissional, né? Tá ligado à nossa vida, a gente precisa ter uma organização e etc. A senhora disse qual que é a importância? Porque a importância dessa disciplina no curso de vocês. Jesus. Acho que tem muita coisa. É porque a gente vai trabalhar em fábricas, né, empresas. A gente tem que ser organizado e aprender como, né? Tipo aquela planilha que a professora Fernanda falou lá, sobre organização, pra gente saber o que fazer, algo assim, tipo. Tá, então, acho que agora tá quase que misturado com as respostas de vocês, tá? Por que a gente vai estudar gestão organizacional? Primeiro, quando a gente pensar em gestão, ela tá ligada a pessoas. Então, a gente sempre está se relacionando com pessoas. E aí, o Gustavo ainda pegou e falou que administração, organização, a gente pode fazer isso na própria vida. E é realmente, tá? Quando a gente fala em administração, a gente está falando sobre um processo que está ligado à tomada de decisão. Tomada de decisão, a gente toma uma decisão até para saber o que a gente vai comer. Se eu quero comer arroz e feijão, se eu quero comer só salada e carne. Isso é uma decisão, não é? Às vezes, essa decisão, ela pode ser sem pensar. Eu tomei, só falei sim, eu não sei, eu tenho um conhecimento, sem ter um processo, que aí a gente vai ver que é o planejamento. E aí, e o porquê que é importante disso? Porque vocês estão estudando para ter não só o ensino médio,
mas vocês estão estudando para ter já uma profissão, vocês estão num curso técnico. Então, vocês vão ter essa disciplina para aprender o processo organizacional, de como que vocês podem pensar de forma metodológica de processos para quando vocês tomarem uma decisão, não ser somente por intuição, por achismo, tá? A gente vai ver como que é esse processo, tá bom? Beleza. E aí, ó, eu coloquei aqui como que ela se relaciona, né? A administração, ela é parte da grande área, assim, de ciências sociais. E aí ela ainda está um pouquinho mais subdividida. Seria ciências sociais aplicada, que entra administração e economia. Todas essas disciplinas aqui, eu acho que vocês no ensino médio devem ter sociologia e filosofia, né? Mas no decorrer né, quando vocês forem para a graduação, vocês vão ter todas essas disciplinas aqui, independente de qual curso vocês forem fazer, tá? Às vezes, né, sei lá, não vai ter ciências políticas, vai ter economia, às vezes vai ter antropologia, não vai ter psicologia, mas alguma dessas vocês vão estudar, tá? Sei lá, se for fazer medicina, engenharia, contabilidade, matemática, qualquer coisa que vocês forem fazer, vai ter alguma dessas disciplinas. O porquê? Todas elas estão relacionadas com pessoas, tá? E aí, pode entrar dinheiro, né? Alguma outra coisa, mentalidade, aqui, mas a grande chave de todas essas disciplinas está ligado a pessoas, tá bom? Por isso que as ciências sociais é como se fosse como que as pessoas se relacionam, tá? Sociabilidade. E aí, eu já trouxe aqui como que a gente vai entender que são coisas diferentes. Administração é uma coisa, empreendedorismo é outra. E aí, geralmente, quando a gente pensa em administração, né, e ali está gestão organizacional. Toda vez a gente pensa que gestão é a mesma coisa que administração, que é a mesma coisa de organização. E aí a gente vai ver que não é, tá? Administração é uma coisa, organização é outra. O que é administração? Administração, o significado, né? Para eu ter falar primeiro o que é um profissional, uma administração. Quando a gente fala lá de empreendedorismo, o empreendedor é o dono de uma empresa, não é isso? Que a gente falou que é quem assume um risco, não vou nem entrar naquele mérito de inovação, não, mas quem tem uma empresa precisa administrar essa empresa. Essa pessoa não necessariamente é o dono. Essa pessoa também não necessariamente é alguém formado em administração. Mas para uma empresa ela ser melhor desenvolvida, às vezes a pessoa administra sem nem ter um conhecimento sólido, né, sobre isso, e talvez isso cause uma dificuldade ali no início. Quando uma empresa começa ali, que, né, a pessoa está apertada ou que tem os investimentos prioritários em comprar mercadoria, alguma coisa, ela não vai se preocupar em contratar alguém para gerir esse negócio. Mas quando a empresa cresce, a primeira coisa que ela faz é contratar alguém para gerir. Mesmo que se não for a pessoa, ela vai contratar alguém para gerir as pessoas que estão trabalhando para ela, né? Para liderar uma equipe. Então, por quê? Porque geralmente o dono, ele não tem o conhecimento técnico de administração, tá? Então, ó, quando eu sou empreendedor, eu sou dono da empresa, que não quer dizer que eu sou um administrador. E não quer dizer também que quem está administrando uma empresa precisa... se você não é um administrador porque você não é formado em administração, tá? Não é assim que funciona. Quando a gente fala que quem administra, é quem faz o processo organizacional, que a gente vai ver que são 4 fases, tá? E não necessariamente precisa ser o dono. Então, para eu ser empreendedor, eu preciso ser o dono da empresa, né? Eu tenho que ter criado um negócio. Para eu ser um administrador, para eu fazer administração, eu não preciso ser o dono, tá? Eu posso ser contratado, posso ser funcionário. E aí, como que para eu poder fazer esse processo, o que eu preciso? São essas 3 ligações aqui, ó. Objetivo, processo e recurso. Deixa eu aceitar aqui. Então, ó, o processo
O processo de administração são essas 4 aqui, ó. Planejamento, organização, direção e controle. Ali na outra aba eu vou explicar um por um, tá? Só que eu não tenho como fazer esse processo se eu não tiver um recurso. O que eu vou planejar se eu não tiver o que planejar? E aí, esse recurso, ele não é só dinheiro, tá? Recurso pode ser pessoas, informação e conhecimento, tempo, dinheiro, instalações, materiais. E aí, eu vou ainda falar para vocês que esses 2 aqui, ó, são os recursos mais caros e mais difíceis de uma organização ter. Pessoas qualificadas, informações e conhecimentos estratégicos, tá? Dinheiro, geral, assim, não é que seja fácil, mas não é um diferencial, tá? Em grandes empresas, daqui a pouquinho a gente chega lá. E aí a gente não precisa ter recursos para poder esse processo, e aí não adianta também eu ter um recurso e não ter um objetivo. Para que eu quero esse recurso, né? Então, eu preciso ter um objetivo, saber o que eu quero. Eu sei lá, eu quero aumentar minhas vendas, eu quero vender, às vezes eu nem comecei ainda, né? Eu quero começar a vender empadinha, eu quero, sei lá, passar no vestibular, eu tenho que ter um objetivo. Para esse objetivo, eu vou fazer um planejamento, que eu vou ter uma organização, que eu vou ter uma direção, um controle, e aí que eu vou ver, quando eu começar a fazer esse planejamento, eu vou ver o que eu preciso para alcançar esse objetivo. Será que eu preciso ter quanto em dinheiro, quanto em material, quem que precisa me ajudar nisso, tá? Então, eu preciso ter um recurso, ter um objetivo, e para poder fazer esse processo. Somente o processo, sem esses 2, não tem como funcionar. Calma aí que eu saí de onde eu estava aqui. Aí aqui, ó, ele fica bem claro, tá? Eu vou ler qual que é o conceito de administração e a gente vai ver como que esses 3 estão ligados. Então, ó, aí já tira um print aí também, ó. Administração, ele é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar, tá? Então, esse aqui é o processo da administração. E aí, para que ele serve? Para a aplicação de recursos. Lembra lá do recursos? Então, e aí esses recursos, ele não precisa ser somente financeiro, é recurso humano, material, financeiro e informacionais, visando a realização de objetivos, tá? Então, eu tenho um processo que eu vou aplicar um recurso visando um objetivo, certo? Tudo bem até aí? Tá claro, tá difícil, Certo. tá confuso? A Caroline entendeu? Tá tudo bem? Posso continuar? Pode. Pode. Então, vamos lá. Aí, ó, ele é um processo, tá? Cítrico, que eu vou passar aqui para explicar cada um, e aí eu volto, tá? Nessas setinhas aqui. Então, o que são essas funções do administrador? Essas 4 funções, tá? O planejamento, acho só um pouquinho, gente. Vocês vão lendo aí, me dá 2 minutinhos, por favor. Eu preciso só dar um sinal aqui na pessoa que está batendo, tá? Que me avisou aqui no telefone. 2 minutinhos. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Dá uma lidinha aí, tá bom? 2 minutinhos, por favor. Ok. Eu vou sair, não. Voltei. Desculpa, tá? Pronto. O que é o planejamento, tá? O planejamento é eu pensar em alguma coisa antes de tomar decisão, antes de tomar uma ação. É pensar antes de fazer, tá? Então, o que é aqui? Estabelecer objetivos, missões, examinar as alternativas. Calma aí.
Os slides. Ah, nos slides não, só a aula gravada, tá? Ó, examinar alternativas, por quê? Alternativas. Quando a gente vai tomar alguma decisão, não é só o sim ou não, a gente tem várias possibilidades. Por isso que a gente precisa planejar, pensar, ó, se eu escolher isso, o que vai acontecer, né? Qual que vai ser o resultado? Se eu escolher esse, qual que é o resultado desse? O que pode acontecer de bom ou ruim, tá? Então, qual das alternativas que talvez naquele momento seja melhor? Determinar a necessidade de recursos. Às vezes eu vou fazer um planejamento, quero tomar uma ação, mas o recurso que eu tenho é insuficiente para fazer aquilo. Então, se eu pensar antes, será que eu posso fazer de uma outra forma que com o recurso que eu tenho, eu vou conseguir chegar ao meu objetivo, tá? Então, o planejamento está sempre eu pensar antes de fazer, porque se eu só fizer, talvez a chance daquilo dar errado é bem maior, tá? E aí criar estratégias para alcançar esses objetivos. Tá. Então, eu pensei, né? Planejei. E aí, eu vou precisar organizar, tá? Que aí é que ele fala, ó, desenhar cargos e tarefas específicas, criar estrutura organizacional, definir posição de staff, coordenar as atividades de trabalho, estabelecer políticas e procedimentos, definir a alocação de recursos. Então, eu pensei, o que é se organizar? Ó, para eu fazer isso, aí a gente pensando numa empresa, quem que vai fazer o quê, tá? Eu tenho que, quem que vai, sei lá, quem vai vender, quem vai cobrar, quem vai atender, quem que vai fazer cotação, e aí como que eu coordenar atividades, né? Será que quem que vai estar olhando essas pessoas para ver se isso está dando certo? Como que, se eu tenho só se o meu recurso não está completo, né? Como que eu vou distribuir esses recursos, que o recurso, são as pessoas, é o meu estoque, é o meu dinheiro, é o que eu tenho a receber, é o que eu tenho a pagar. Então, como que eu vou organizar todos esses recursos para que eu consiga alcançar o que eu pensei, o que eu planejei? E aí a direção já é como se fosse a liderança, né? Como que, quem que vai... Porque aqui, ó, organizar, que eu falei, o que cada um vai fazer, é somente a gente definir a tarefa de cada um. Mas isso não quer dizer que eu esteja conduzindo a motivar. Eu falar o que aquela pessoa tem para fazer... Se eu não estiver organizando, se eu não estiver liderando, né? Se eu não estiver acompanhando essa pessoa, eu não estou dirigindo, tá? Eu não estou liderando. Então, só colocar para fazer uma coisa e direcionar é outra. Então, essa direção é uma forma de liderança da organização, tá? Que é estabelecer a comunicação com os trabalhadores, apresentar a solução de conflitos, porque às vezes quem está executando ali não tem uma tomada ela vai estar talvez no mesmo nível, né? Sei lá, o que vende, o que atende, tá na mesma hierarquia, nenhum tem liderança, nenhum é chefe do outro. E aí um acha que é melhor fazer aquilo, o outro acha que não. E aí, quem que vai saber se é o certo ou não, né? Então, e isso pode causar um conflito, tá? Nessa solução de conflito é que entra a direção, tá certo? E aí, o último é o controle, que é medir o desempenho, estabelecer comparação de desempenho com padrões, tornar as ações necessárias para a melhoria do desempenho. O controle, ele está ligado a esses outros três aqui, ó. O que eu pensei? Será que está dando certo? O que eu organizei? Será que está dando certo? Essa comunicação aqui, essa solução, as pessoas que eu coloquei, será que elas estão motivadas? Então, o que eu fiz aqui? Será que está dando certo? Esse é o controle. Eu conseguir olhar se tudo que eu estou fazendo está dando certo ou se eu preciso mudar. Porque às vezes eu fiz um planejamento, mas teve alguma mudança que eu vou ter que refazer esse planejamento aqui. E como é que eu vou saber?
pelo meu controle. Quando eu faço um acompanhamento das minhas tarefas, desse objetivo, dessa execução, eu vou saber se isso aqui está saindo da forma que eu pensei ou não, tá bom? Levando esse slide aí para uma empresa, esses 4 pontos seriam executados por um mesmo cargo? Não que ele, assim, ó, digamos, a pessoa, quem está no alto nível da organização precisa pensar nesses 4. Só que cada um, ele vai colocar várias pessoas para fazer o controle, né, dessas ações. Provavelmente vai ter mais de uma pessoa fazendo o controle. Provavelmente vai ter um gerente para controlar se o objetivo lá do dono da empresa tá caminhando. E aí vai ter um supervisor acompanhando se o funcionário está fazendo o processo de vendas correto, se ele está cobrando os funcionários. Então, assim, vão ter várias pessoas nesses 4, em cada um desses processos aqui, ó. Só que, aí vamos começar primeiro no planejamento. Para vocês, quem é que faz o planejamento de uma empresa? Inicialmente o dono, o que vai contratar outros funcionários, e depois que a empresa estiver aberta, provavelmente vai ser a parte do financeiro, que vai planejar se vai ter o objetivo e ver se a empresa tem condições de arcar com tudo que esse objetivo vai exigir. Depois, a senhora perguntou do planejamento, eu já ia passar para os próximos. Não, e para vocês, assim, ó, o funcionário, sei lá, a menina da limpeza, ela planeja? Sim, com certeza ela deve ter uma agenda para saber quais são as áreas do estabelecimento que ela vai ter que limpar por dia, ou talvez semanalmente ou mensalmente. Ó, é e não é. Assim, ó, quando eu perguntei se a menina da limpeza ela faz o planejamento, a pergunta foi mais pensando assim, será que quando existe o planejamento da empresa, será que ela participa? Não. Creio que ela seja a deixada de lado nessa parte da direção da empresa. Geralmente é assim, e aí não é assim que deva acontecer, tá? O certo não é esse, né? A única diferença é, ó, que a gente vai entender um pouquinho mais lá na gestão de pessoas, mas quando a gente pensa em planejamento, as pessoas que estão executando são as pessoas que conhecem mais, né, daquele trabalho que ela que está fazendo. Então, quando o gestor, ele tem esse conhecimento que todo mundo pode ajudar, todas as pessoas vão participar desse planejamento. Agora, a decisão, né? Não, a gente está aqui pensando, quais são, lembra que a gente viu aqui, ó, por que precisa ter o planejamento? Porque existe várias opções, eu tenho que escolher alguma coisa. Então, todo mundo vai participar para falar, olha, minha opinião é essa, eu acho que é melhor assim. E aí, a pessoa vai pegar aquele apanhado de informações, né, das pessoas que estão ali trabalhando na empresa como um todo, que é desde a limpeza até o gerente, para poder, então agora eu consigo ter várias opções aqui. E aí, provavelmente que não precisa ser o dono, tá? Em grandes empresas a gente fala como se fosse uma cúpula, tá? Esqueci a palavra agora. E aí, essas pessoas vão escolher, tá? Mas tem empresas que não faz isso, né? Ela toma esse planejamento, tem só o alto escalão que vai pensar, não escuta outras pessoas que estão ali fazendo parte do processo e que isso acaba prejudicando bastante também algumas empresas, tá? Então, todo mundo pode participar do planejamento, mas tem as pessoas que vão tomar a decisão, saber qual a opção que vai ser escolhida, tá? E aí, ó, vamos voltar aqui, só um pouquinho nesse aqui, ó, né? Então, eu tenho um planejamento, que aí eu vou organizar, eu tenho um planejamento, esse planejamento ele vai ter um objetivo. E aí, esse objetivo vai ter uma organização. O que eu preciso para atingir esse objetivo?
E aí eu vou ter a direção, que é a liderança, e o controle, tá? O controle é eu saber se isso aqui tudo tá dando certo. Isso aqui, ó, ele nunca para, tá? Porque quando, tá dando certo, provavelmente, esse meu planejamento, ele vai aumentar. Não, então, eu já atingi esse objetivo, eu vou ter um outro objetivo. Aí vai começar a organização, direção e controle, tá? Aí, agora, aquela diferença que eu falei para vocês, tá? Ó, quando a gente fala de organização, não é igual uma empresa. Empresa é uma coisa, organização é outra, e a gente vai ver qual que é a diferença, tá? Organização, ela é um conjunto de pessoas que dividem o trabalho entre si e utilizam um recurso para alcançar objetivos. Quando a gente está falando, sei lá, de uma ONG, para vocês, uma ONG é uma empresa? Se eu não me engano, não. Ou é? Não. A partir de doações. Não é, ela é uma organização. Por quê? Exatamente. A partir de doações, ela. Porque ela tem um grupo de pessoas que estão trabalhando para atingir um fim. Só que não é um fim financeiro. Uma empresa, o único fim dela é o lucro, tá? E aí, essa é a diferença. Então, ó, a empresa, ela é uma organização. Por que ela é uma organização? Porque ela também tem um conjunto de pessoas que trabalha, só que essas pessoas trabalham para obter lucro mediante o fornecimento de bens e serviços demandados pelos clientes. Uma ONG vende alguma coisa, e assim, eu estou falando a ONG como exemplo, tá? Existem vários outros tipos de organização. Depende da ONG, às vezes ela pode vender, tipo, algo para arrecadar dinheiro para, tipo, alguma causa. Mas ela não produz nada. Tipo, ela, no máximo, a ONG vai, sei lá, vai confeccionar uma camiseta de promoção para poder angariar recursos, não é assim? Isso. Tá? Então, assim, uma ONG, ela não vive de vendas, né? Ela vive de doações. E, esporadicamente, ela vai vender alguma coisa. Agora, uma empresa, não. Uma empresa, ela é gerida para poder comercializar. E para ela se manter no mercado, essa comercialização tem que gerar lucro. Então, quando eu calculo o preço ali do meu produto, eu tenho que já calcular, olha, eu tenho que vender X para alcançar X, né? Para que, sei lá, daqui tanto tempo eu consiga um lucro. Se essa empresa só der prejuízo, ela vai fechar. Diferente de uma organização, porque uma organização, a gente não está falando de vendas, a gente está falando de um grupo de pessoas que trabalham para um fim. E não quer dizer que essas pessoas estão contratadas nessa organização. A sala de vocês, se vocês se juntarem aí, sei lá, vou fazer um conselho de classe, né, para poder representar o IFRO, vocês já vão virar uma organização, tá? E não necessariamente vocês vão ser uma empresa. Tudo bem? Entendeu essa diferença? Sim. Aí aqui assim, não está muito ligada à disciplina, mas eu acho importante trazer para vocês essa diferença, tá? De como que a gente vai conseguir identificar a empresa na economia. Porque sempre a gente precisa pensar que quando eu pensar numa empresa, ela tem as nomenclaturas. A gente vai ver depois a parte de documentação. Lembra que a gente estava discutindo lá negócio de MEI, de contrato de CNPJ? Então, a primeira forma da gente conseguir identificar como que é uma empresa, onde que ela está, onde ela se enquadra, é através dos setores, tá? E aí, esse primeiro setor aqui que eu estou trazendo para vocês é o setor da economia, onde que eles estão identificados na economia. Então, quando a gente fala de setor primário, a gente está falando do setor de produção, que é aqui no Brasil. O Brasil, ele é um país que economicamente ligado ao setor primário. Então, o que é isso? Ó? Agricultura, pecuária, mineração, eles são do setor primário, porque eles produzem matéria-prima, tá? Antes de ter um processo ali, é a matéria-prima.
E isso quer dizer que é setor primário. Quando eu falo secundário, é quando eu pego esse processo, essa matéria-prima aqui, e transformo ela, que aí isso é feito pela indústria, né? Que o Brasil não é ainda um país industrializado. Então, o Brasil ainda não é forte no setor secundário, tá? E o último setor é o terciário, que é o setor de mão de obra, de prestação de serviço, que entra comércio e serviço. Então, quem trabalha no banco, quem trabalha na saúde, turismo, cultura, diversão, segurança, eles estão prestando serviço. Aí, quando eu falei para vocês aqui, ó, o Brasil, a economia dele, né? O que o Brasil mais produz é o setor primário, tá? É a manufatura, né? São gado, café, vocês não o Brasil é o que mais importa, não, ele exporta, né? Carne, café, por quê? Porque ele é forte aqui, tá? Só que as pessoas do Brasil, elas estão empregadas, a maioria aqui, ó, no setor terciário, nos bancos, na saúde, sei lá, na música, no comércio, né? Então, aonde que as pessoas estão ativas, recebendo dinheiro, é aqui, no setor terciário. Agora, onde está a maior parte de vendas do Brasil, é aqui no setor primário. Certo? Difícil, entendido? Tem alguma dúvida aí? Porque aí agora eu vou passar para uma outra classificação. Pode prosseguir, professora. Eu entendi tudo certinho. Então tá. Ó, então ali você... Não, aqui falei por mim, né? Mas os outros acho que pode passar também. Então tá, quem não entendeu, fala, tá? Então, ó, ali a gente viu o setor da economia. Aí agora... E o setor da economia, lembra que eu falei aqui, ó, setor primário, setor secundário e setor terciário. Aí aqui a gente vai ter, ó, primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Só que isso aqui, ele está identificando como que a minha empresa, ela é identificada como organização, como no documento, né, como figura jurídica, tá? Então, o que é esse primeiro setor? São organizações governamentais. O que é isso? É o poder público, né? Uma prefeitura, ele está ligado aqui, ó, organização governamental, ele é o primeiro setor. O que é o segundo setor? São as empresas, que o que são? Organizações privadas com fins lucrativos. Então, as empresas que vendem, que o fim dela é o lucro, ela está no segundo setor, que é o mercado, né? O comércio. E aí, aqui, depois, nós temos as organizações privadas sem fins lucrativos ou que não são governamentais. Porque quando a gente pensa em empresas sem fins lucrativos, a gente está falando do governo, né? De empresas do primeiro setor. Só que aqui nós temos organizações privadas sem fins lucrativos, que é o terceiro setor. O que é isso? São as ONGs, são as cooperativas, tem empreendedorismo social, tem vários... tipos de empresa que estão no terceiro setor. O que elas são? São um grupo de pessoas que não fazem parte do governo, né, que não são funcionários públicos, que não são políticos, que se juntam para organizar alguma coisa e que o fim daquilo não é o lucro. Porque quando pessoas privadas se juntam, que o fim é o lucro, elas estão no segundo setor. Quando não tem fins lucrativos, elas estão no terceiro setor. Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui, repetido. E aí, só para agora a gente fechar aqui dessa parte de o que é empresa, o que é administração. E aí, como eu falei para vocês, né, de ação social, só para a gente entender que todas as empresas, independente dela ser privada, dela estar no terceiro setor ou dela estar no primeiro setor, elas realizam ações sociais. E aí, essa realização de ações sociais, ela pode ser por altruísmo mesmo, né? Por a empresa ter essa missão, a cultura, ou por obrigatoriedade, tá? Todas elas realizam por obrigatoriedade, só que às vezes algumas, elas ultrapassam isso, né?
tanto por cultura, também hoje, assim, muito por imagem. Uma empresa, quando ela acaba que o marketing dela, ela consegue vender muito mais, passando essa imagem que ela é uma empresa preocupada com ações sociais. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma empresa privada que fez uma campanha uma campanha social, que acabou refletindo positivamente nas vendas, na marca dela, né? Que às vezes, sei lá, uma empresa ela pode até não vender mais, só que o valor dela vai aumentar. E aí, quando ela coloca essa empresa na Bolsa de Valores, né, que para vender ação, aquilo aumenta. Então, assim, de toda forma, ela tem uma rentabilidade maior, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês, já bem recentemente, quem viu o caso da Magazine Luiza, que estava contratando somente pessoas negras? Alguém viu isso? Eu vi. Eu vi. Eu não vi, não. Mas faz um tempo já. Um tempo foi final do ano passado, não foi? Não lembro, mas parece que faz um tempo que eu vi isso. Aí, mas isso quando a gente vocês foram se matricular no IFRO, não tem lá uma cota para quem tem baixa renda, para quem é negro, não tem? As empresas também têm isso, tá? Quando ela tem um certo quantidade de funcionários, ela precisa contratar pessoa com deficiência, ela precisa contratar pessoas negras. Oi, Ana Luísa. Eu acho que um exemplo mais próximo, assim, da gente é o Irmão Gonçalves, que vira e mexe, passa carro aí na rua passando e na televisão informando que eles estão contratando pessoas com deficiência física. Né? Isso, porque é obrigatório, tá? Pela lei, se eu tenho acima de, sei lá, eu não vou falar certinho para vocês, porque não é só quantidade de funcionários, tá? Uma empresa ela é obrigada a ter uma quantidade X, essa quantidade vai aumentando conforme quantos funcionários eu emprego, porque tem esse percentual, mas também conforme o meu faturamento, tá? Então, quanto que essa empresa vende é quanto que ela, obrigatoriamente, ela precisa contratar. Só que para fazer isso, gente, é igual a Magazine Luiza, né? Que várias pessoas querem trabalhar. Vocês acham que lá no banco de currículo delas não ia ter várias pessoas negras já declaradas para exercer essa função que eles abriram, que eles colocaram em todas as plataformas, todas as mídias, né? Dizendo que estava contratando? Vocês acham que eles são obrigados, que eles já tinham essas pessoas lá, que já tinham colocado esse currículo, né, para eles, precisava fazer esse marketing para poder ter essas pessoas para trabalhar lá? Não, até porque o Magazine Luiza é uma empresa muito grande, com uma divulgação no Brasil inteiro. Com certeza já tinha pessoas, mas eles usaram o marketing para atrair clientes. Era o objetivo principal. Isso ocorre constantemente, tá? E aí não quer dizer que seja também bom ou ruim. É igual um negócio, igual o Luciano Huck, ele humilha e ajuda. Exatamente. Então, assim, isso não quer dizer que seja bom ou ruim, tá? Porque aí que a Magazine Luiza fez, aí a concorrente dela vai ter que inventar alguma outra coisa, alguma outra ação social, por mais que seja obrigatório, né, quando as pessoas dão visibilidade a isso, essa corrente ela aumenta. E aí o mais importante daqui para vocês retirarem é que mesmo uma empresa ela sendo privada, né, o único objetivo dela ser o lucro, ela obrigatoriamente, e às vezes essa obrigatoriamente ela ultrapassa, né, às vezes as pessoas têm um alcance maior para poder melhorar a imagem dela, tá? Então, todas elas acabam fazendo uma ação social, independente de ser o próprio Estado, né, que é obrigatório, ou a ONG que tem esse fim, tá bom? Alguém falou? Agora levantou a mão. Oi, Ana. De novo, se uma empresa ela não cumpre com essas ações sociais de acessibilidade às pessoas em geral, acontece o quê? Paga multa? Calma, eu não entendi. Se a empresa não tem acessibilidade?
Isso, se ela não cumprir com essas ações sociais de ter uma cota, uma porcentagem de funcionários negros ou com... Então agora vamos responder o do Irmãos Gonçalves, né? Que ele tem que ter uma quantidade lá de funcionários de deficiência. Então, provavelmente, eles não conseguem... E aí, essa deficiência não quer dizer que eu vou contratar uma pessoa que não consiga trabalhar. Não. Eles vão ter cargos, né, lá, que vão adequar essas pessoas com a limitação dela, né? Então, talvez que, sei lá, em Ariquemes tem várias pessoas com deficiência, mas talvez essas pessoas, ou já estão, as pessoas que com deficiência, que estejam aptas a trabalhar, ou já estão empregadas ou não querem trabalhar lá. Então, e eles têm obrigação de ter um percentual. Como é que eles vão fugir dessa multa para não ter esse percentual? Eles vão comprovar que eles estão ofertando essa vaga. Então, eles acabam tornando público esse chamamento, que é passar na rua, que é divulgar no jornal, que é... Por quê? Olha, eu tenho a minha obrigação, eu estou divulgando. Agora, se não tem, aí eles não têm também o que fazer e aí não vão pagar a multa. Agora, se uma empresa tem obrigatoriedade e eles não estão abertos a receber essa pessoa, aí eles são multados, tá? Entendi. Eu acho que aqui só para a gente não demorar a ir para outra. Tá, que eu trouxe a resposta lá daquela primeira, o porquê estudar administração. Então, quando a gente está estudando administração, a gente vai melhorar a forma de gerenciar uma organização, que não quer dizer que seja uma empresa. Isso pode ser a nossa própria vida, tá bom? Que é o resultado de uma boa administração. E aí, esse aqui eu acho bem legal, que, por fim, aonde quer que você esteja, ou você vai gerenciar, ou você será gerenciado. Isso é uma escolha sua, tá? Então, a obtenção de um entendimento do processo administrativo, ele vai constituir os alicerces para desenvolver habilidades gerenciais e para obter insights, né, que são pensamentos do comportamento das pessoas e da organização. Então, quando eu sei desse processo, como que eu faço para tomar melhores decisões, para comunicar, sei lá, melhor, eu consigo fazer com que eu tenha uma possibilidade de gerenciar e não só ser gerenciado, tá? Aqui, eu gostaria que vocês anotassem, o que é? Esse livro, ninguém precisa comprar esse livro não, tá? Eu não posso passar o link porque não é uma cópia original, né? Não tem os direitos ali do autor, mas vocês podem procurar. Na biblioteca do INFRO tem algumas também, então quem morar próximo, tá? Quiser pegar o livro físico, pode ligar lá antes também para ver, porque não é só a turma de vocês que vão ler esse livro, mas todo mundo vai achar um PDF para poder ler ele, tá? Que é Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro, além de ele estar assim, ele está ligado com as duas disciplinas, tá? Com a gestão, com o empreendedorismo, e principalmente vai ser uma forma da gente entender da gente mudar o sistema, tá? Comum da forma financeira, da gente pensar. Lembra? Vocês assistiram o filme lá do... Como é que é aquele filme do Brasil, gente? Que é do... Calma aí, deixa eu lembrar o nome do filme. Que ele teve teve o 2, que fala sobre o tráfico nas favelas lá, que ninguém consegue mudar o sistema, porque os políticos eles estão envolvidos na favela lá com polícia. Qual é o nome do filme, minha gente? Tropa de Elite? Tropa de Elite. Então, e aí no final lá, não vem como, né, a gente mudar o processo, mudar o sistema, mudar a forma de pensar? Esse livro, ele está muito ligado a isso, tá? De como a gente pensar em dinheiro, como a gente pensar em trabalhar, como a gente pensar em produzir.
Né, vou só dar como é que é falar, um spoilerzinho para quando vocês começarem a ler o porquê, tá? Quando a gente sempre pensa em estudar, em trabalhar para poder aumentar a nossa renda. Mas esse aumentar a nossa renda, a gente também sempre pensa, quando a gente pensa em aumentar a renda, a gente gasta o que a gente está ganhando a mais, a gente está gastando a mais. Então, eu estou sempre trabalhando a mais para poder comprar mais e eu nunca tenho dinheiro, tá? Aí a gente faz parte de um sistema, né? E aí, esse livro ele vai abrir assim claramente, será que eu estou fazendo é certo? E isso talvez possa mudar a forma da gente pensar, né, economicamente, da gente conseguir gerar possibilidades diferentes, né? Lembra que eu falei para você, a gente está estudando empreendedorismo, não quer dizer que é para todo mundo aqui sair como dono de empresa. Da mesma forma, esse livro assim ele acho primordial para quando a gente pensa em empreendedorismo, tá? E aí a gente vai também conseguir pensar em organização de forma financeira nele, tá bom? E aí vocês vão ler ele. Quando for eu já vou colocar como tarefa lá no AVA, eu vou ver, a gente vai fazer ele em 2 fases. Vocês não vão precisar fazer, porque antes eu tinha pedido, no ano passado, né, dele, para poder fazer o resumo. Esse ano, como a gente está online, eu não vou criar resumo, tá? Porque o meu trabalho para saber que vocês não copiaram o resumo, ele é muito grande, então a gente vai trabalhar ele de forma diferente. E aí eu já vou colocar lá no AVA a tarefa, a data, eu vou ver para a gente ir lendo por capítulo, e aí a gente vai ter tarefa, não capítulo porque tem vários, né? Mas eu vou distribuir ele, ó, vocês vão ter que ler até sei lá, até a página tal dia que a gente vai ter uma tarefa, tá bom? A gente vai trabalhar com ele dessa forma. Tudo bem? Tudo bem. Você já tem livro para ler já de alguma outra disciplina? Não. Eu não sei. Só filosofia? É coisa simples. Então ele também não é grande, tá? Não vai pesar para vocês. Eu acho melhor agora eu passar agora para vocês, porque lá pelo 3º bimestre vocês vão ter livro de outras disciplinas para ler. Então, aí no 3º bimestre a gente já terminou ele, vocês vão estar mais tranquilos, tá? Então a gente vai só conversar na sala sobre o livro? Não, também não é assim, não. Ai, ai. Tá, agora eu vou tirar essa apresentação. A gente vai. Ó, terminou o que é administração, o que a gente está estudando gestão de pessoas. E aí eu vou. Se pode ser o audiobook? Ana, eu não sei, eu acho que sim. Se ele for o livro completo lá, eu não via ele, nem audiobook, se é o livro completo. Mas se for, não tem problema, tá? A forma que for melhor para vocês entenderem. Deixa eu sair, né, desse aqui pra gente ir para outra, tá? Beleza, minha gente, tudo certo com o que é administração, o que é gestão, porque agora a gente vai para gestão de pessoas, já é outro conteúdo. Tranquilo. Eu acho que é esse. Então, aqui, ó, o que a gente vai estudar agora, tá? Em gestão de pessoas, aí a gente vai ver também a evolução da administração, tá? Como que as coisas, né? Como que vai mudando conceito, modelo de gestão de pessoas, como começou, como que está, para onde que está indo. Deixa eu passar mais um aqui. Então, ó, a tecnologia, né, a evolução hoje, ela está muito rápida. Antes, todas as mudanças, elas demoravam, sei lá, pelo menos uma década. Hoje, não. Muito rápido, essas mudanças, elas vêm acontecendo, né? E aí a gente vai ver isso agora. Aqui eu trouxe uma frase para vocês, que nada é permanente, exceto a mudança. Então, assim, ó, tudo muda, tá? Esse aqui, ele é o primeiro modelo de
de gestão de pessoas, tá? A primeira forma que se teve numa empresa para poder organizar as pessoas que trabalhavam lá. Então, foi na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, não tinha muita empresa, né? As pessoas trabalhavam, a maioria, no campo. E aí, quando teve essa revolução, já também as pessoas... começou a industrialização ali, né? Que precisava contratar várias pessoas para trabalhar. Então, nessa revolução, a gente viu que as pessoas elas não estavam satisfeitas com a forma que elas estavam sendo tratadas na empresa. Então, foi no período de 1900 a 1950. Que nessa época, o que esse departamento ele fazia? Como que ele via as pessoas, né? Como que as pessoas eram vistas numa empresa? Era pela produtividade. Se uma pessoa estava trabalhando, ela estava empregada, se ela estava doente, ela estava fora. Se ela morreu, também acabou. Se ela estava com preguiça, tchau e benção também. Então, o que era isso? Isso é um homos econômicos. Enquanto eu estou dando retorno financeiro, enquanto eu só trabalho se eu receber, meu único objetivo para trabalhar é o financeiro, e o meu único objetivo para contratar é se essa pessoa também me trouxer retorno financeiro, né? Se ela produzir. E aí, isso eu vou contratar se tem muita gente querendo trabalhar, né? Que foi o que aconteceu, várias pessoas saíram do campo, tinha muita gente precisando de trabalhar, eu pagava o que eu achava que devia. Talvez não era o suficiente e muito provavelmente não era o que era esperado, né? Então, assim, não tinha o porquê, não existia um salário ali fixo, né? Ó, você vai receber isso para trabalhar. Você quer, não quer, não quer. E aí, não tinha aí foi criado a lei trabalhista, né? Mas como estava bem no início, essa lei, ela ainda não era eficaz, né? Aqui que começou a introduzir. E ela veio justamente para isso. Olha, o mínimo que uma empresa pode pagar para uma pessoa trabalhar né? Foi criado o salário mínimo. Uma pessoa, ela só vai poder trabalhar 8 horas por dia, porque antes as pessoas trabalhavam quase que 24 horas, tá? Tinha lá a hora de comida e dormia praticamente na empresa. E aí, essa pessoa ela não aguentava mais, ficava doente, o que a empresa fazia? Demitia ela, tá? Então, e aí, por que tinha esse departamento pessoal? O departamento pessoal foi criado numa empresa, não era para cuidar das pessoas, era para poder cuidar da documentação da pessoa. Então, tinha que contratar, esse departamento vai receber a carteira da pessoa, vai assinar, essa pessoa tirou férias, vai assinar. Isso era a única coisa que o departamento fazia, era cuidar do processo burocrático das empresas, tá? Então, até 1950, as pessoas eram só isso, uma forma de produzir, que se tivesse trabalhando bem, estava contratado, se não, tinha outra pessoa querendo trabalhar. E aí, depois, veio a administração de recursos humanos. Então, assim, começou que a mão de obra ela começou a ficar escassa. E aí, veio, né, estudos. Essa escola, ela está muito relacionada com a psicologia, tá? Que aí a gente fala em escola de relações humanas. Então, foi de 1950 a 1990. O que eles perceberam? Que as pessoas, todo mundo trabalha por dinheiro, mas só o dinheiro não era um fator mais, assim, que fazia com que as pessoas permanecessem produzindo naquela empresa. Então, você não deixou de ter um lado financeiro, né? Aqueles econômicos. Só que para uma pessoa produzir, para essas empresas ela terem mais dinheiro, né? Conseguir que essas pessoas trabalhassem melhor, elas tinham que pensar isso aqui, ó, relação interpessoal, motivação, liderança. Esse homem social, ele está ligado a relacionamento. Então, assim, uma pessoa, ela quer trabalhar pelo dinheiro, mas existem outras formas de pagamento que essas pessoas estavam dando, valorizando, que a gente fala de recompensas simbólicas. Quem aqui já foi no McDonald's? Conhece, eu vou dar um exemplo, né, do McDonald's, que será que, ou então, não precisa nem ser McDonald's, não. Quem já foi numa loja que estava lá uma foto do funcionário, o melhor funcionário do mês?
Isso é uma forma faz parte de recompensas, né? E aí isso gera dinheiro? Colocar uma foto lá como melhor funcionário? Não. Gera, porque os funcionários vão querer ser o melhor, né? Provavelmente vai ter alguma recompensa. Mas não? quem que vai ganhar? É a empresa ou é o funcionário? A empresa. Eu passei aqui para vocês, né? A empresa. É a empresa, não é? Então, e a recompensa simbólica, quem está ganhando é o funcionário, né? Porque tá todo mundo vendo ele como não só as pessoas que trabalham ali, mas as pessoas também que estão indo lá comprando aquela empresa, né? Então, aí vamos dizer, se um concorrente vai lá. Oi, Caio? Pode ser que seja bom para o funcionário também. Vai saber, ele procura outro emprego, ele chega lá e fala, né? Tipo, nossa, lá, tá. Então quer dizer que ele é um ótimo funcionário, tá. Exatamente. É bom para o funcionário também. Mas, assim, eu tô querendo explicar porque, assim, que a gente não trabalha não é pelo dinheiro. Se a gente não receber, a gente não vai trabalhar, né? E aí, digamos, tem uma outra forma da gente receber outras recompensas que não é o financeiro. Porque quando vocês falaram assim, mas ele vai estar produzindo mais, só que isso vai estar trazendo retorno financeiro para a empresa. O funcionário ele vai ter um outro tipo de retorno, tá? Um outro tipo de recompensa que não é o financeiro. E é isso que mudou. As empresas conseguiram ver que só o financeiro não bastava, que eles precisavam criar um outro tipo de recompensa para que aquele funcionário se sentisse motivado. E aí o que o Caio falou também é importante, porque ele pode colocar isso no currículo dele. E aí o que eu estava até falando assim, vem um concorrente está sempre de olho, né, na empresa. Quando ele vê, esse funcionário aqui trabalha bem, provavelmente ele vai fazer uma oferta de trabalho para essa pessoa, né? Se ele está trabalhando bem lá, eu vou querer essa pessoa para minha empresa, tá? Então, são formas de conseguir manter essa pessoa na empresa. Professora, uma pergunta assim, fora do contexto. Você já assistiu o filme do McDonald's? O que do McDonald's? O filme? Não. Tem na Netflix, eu esqueci o nome, eu vou pesquisar aqui, vou ver, peraí. Ele é muito bom. Eu fiquei com uma raiva, falei, nunca mais pedi no McDonald's. Meu o Deus. cara roubou o cara. Pensa. Como é que é? É da vida real. Roubou o cara. O cara lá, ele roubou o McDonald's do Mac, alguma coisa, o irmão dele. Então, assim, eu já vi eu não assisti o filme, né? Eu já li a história do McDonald's, mas aí também, assim, uma outra coisa que tem nada a ver com a aula agora não, para eu poder falar, que senão eu vou confundir vocês, tá? Mas é uma história bem legal. Depois eu vou trazer um link para vocês, para quem tiver curiosidade, tá? Deixa eu passar aqui. Cadê? Aí eu vim para... Então, aí, tá? Dali, depois de 1990, a gente vem, a partir de 1990 e até os dias de hoje, a gente fala que uma empresa, ela tem gestão... calma aí, Então, eu falei para vocês que uma empresa ela tem um departamento pessoal, né? Que era para poder só fazer aquele processo burocrático. E aí, quando a gente tem aqui os recursos humanos, esse recurso humano, ele não vai mais só fazer a parte burocrática. Ele vai pensar em fazer, sei lá, o aniversariante do mês, ele vai pensar em tirar foto desse funcionário aí para colocar lá que bateu a meta, ele vai pensar em outros tipos de recompensa, ele vai começar a trabalhar com... pensando aqui, administração de recursos humanos. Lembra que eu falei para vocês que recurso não é só financeiro? Então, ali as pessoas ainda não eram vistas como recursos, né? Então, o humano, ele viu que ele é um recurso da empresa que eles precisam tratar essas pessoas como uma fonte de renda. Se essas pessoas não estiverem satisfeitas na empresa, elas não vão trabalhar. Só que isso não mudou muito a lógica. Então, eles começaram a pensar nessas pessoas, mas ainda como uma forma da empresa ganhar dinheiro. Ela ainda era um recurso, tá? Então, esse setor, ele ainda estava ali com um processo burocrático. Ele só mudou a forma de tratar as pessoas, porque eles precisavam que essas pessoas estivessem trabalhando bem para produzir bem, tá? Aí a gente muda, vem para a gestão de pessoas, que é o que a gente está até hoje.
que a gente fala que ela é da escola comportamentalista. E aí a gente vai pensar muito agora em globalização. Lembra que eu falei para vocês que pessoas, informação, conhecimento era o que a gente tem hoje de mais valioso, até mais do que dinheiro? Aqui, ó, pessoas, o segredo de uma organização. Porque, ó, vamos pensar numa empresa, sei lá, no McDonald's e no Girafas. Eles são duas potências, não é? Os dois não têm dinheiro. Então, se a gente for falar de recurso financeiro, eles dois têm igual. Se eu for falar de tecnologia, se o McDonald's comprar uma máquina, sei lá, que frita hambúrguer de um jeito lá diferente, o Girafa vai conseguir comprar essa máquina também. Então, por isso que tecnologia é importante, dinheiro é importante, mas não é diferencial, porque se eu tiver, eu consigo copiar. Agora, conhecimento, pessoa, a forma que eu consigo motivar, a forma que eu consigo qualificar essas pessoas que trabalham para mim é o diferencial. Será que quem atende no McDonald's atende da mesma forma lá no Girafas? E aí isso é que talvez seja mais valioso, tá? Quem conseguir ter um atendimento, porque o hambúrguer, a gente pode pensar, sei lá, aí quando conhecimento, né? Será que quem que tá ali no McDonald's que vai conseguir fazer um tempero diferente para aquele hambúrguer do McDonald's vender mais do que o do Girafas? Então, isso que é valioso, tá? As pessoas, o conhecimento que essa pessoa tem, a disponibilidade que ela tem de passar o conhecimento dela, né? Porque às vezes a pessoa tem conhecimento, mas também não quer vender, não quer ensinar outra pessoa, tá? Desculpa. Então, conhecimento, pessoas, informação, isso é que é valioso hoje para uma empresa, tá? Aqui, ó, pessoas vistas como fornecedoras de conhecimento, né? Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos para o próximo. Aí, ó, eu falei para vocês, então, a gente tem um departamento pessoal, recursos humanos, gestão de pessoas ou gestão estratégica de pessoas. Vocês acham que isso é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Acho que são coisas diferentes. Ó, quando a gente fala disso, a gente está sempre falando de um setor da empresa, que é o que cuida das pessoas, né? Toda empresa ela vai ter um setor de pessoas que cuida das pessoas, vai ter, sei lá, um setor financeiro, vai ter um setor fiscal. Então, se eu falar que a empresa ela tem um RH, tem um departamento pessoal ou tem uma gestão de pessoas, eu estou falando do mesmo setor. Só que aí a gente viu que eles são diferentes, né? Se eu tenho, às vezes, uma empresa que ela é burocrática, que ela tem um setor ali, só para contratar e demitir a pessoa, a gente vai estar falando de um departamento pessoal. Se eu estou falando de uma empresa que ela cuida das pessoas como aquele bem mais valioso dela, eu estou falando já de uma gestão de pessoas, né? Então, a forma que a empresa ela consegue enxergar as pessoas que estão trabalhando para ela é que muda essa visão, tá? E a gente vai acompanhando isso conforme os tempos, conforme foi mudando. Mas tem empresa que ela ainda é arcaica, que ela não conseguiu visualizar e ela ainda trabalha com o departamento pessoal, tá bem? E aí, a mesma forma, aqui, ó. Então, tá, beleza, a gente tem um setor, né? Esse setor, olha, é um conjunto de políticas e práticas que permite a conciliação de expectativas entre a organização e as pessoas para que ambas possam realizá-las ao longo do tempo. Então, toda empresa pode ter até um departamento pessoal. Mas vai ter empresa que, sei lá, vai trabalhar no sábado, tem empresa que não trabalha no sábado. Tem empresa que a política dela as pessoas podem se relacionar, pode namorar dentro da empresa. Tem empresa que não pode. Então, a gestão de pessoas, cada uma vai ter uma política e prática diferente, tá? Que vai organizar nessas pessoas. E aí, o processo, o que esse departamento ele precisa fazer? Hoje, né? A gente conhece como agregar. O que é agregar?
é eu trazer mais pessoas para trabalhar. Então, é um processo de contratação. Aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas. E isso aqui a gente vai ver depois, tá? Mas é a mesma coisa, lembra que a gente tem a administração, que é o organismo, mas tem um processo nesse setor, tá? Aí, agora o porquê que a gente é importante esse setor dentro da empresa e o porquê da gente conhecer. Então, assim, ó, as pessoas, elas precisam ter empregabilidade. Só que as organizações, elas também precisam ter essa empresabilidade, tá? Que é como uma forma de ser. Porque aí vamos pensar agora que essas pessoas são o bem mais valioso. Então, se eu tenho, sei lá, o melhor funcionário, vocês já viram algum funcionário que ele é concorrido numa empresa, que onde ele entrega o currículo dele, tem empresa até que ele está trabalhando, ela vai atrás desse funcionário para contratar ele? Vocês conseguem ver isso ou acham, não, o emprego está tão difícil, né, que a empresa não vai atrás do funcionário, é o funcionário que vai atrás da empresa? Mas tem, eu acho que tem, sim, funcionários que as empresas disputam para contratar ele, por ser um funcionário muito bom. Isso, às vezes, até só porque tem experiência, né? Às vezes, ó, uma pessoa abre uma empresa, eu vou contratar essa pessoa que está trabalhando nesse setor, né? Numa empresa que eu estou pensando que é igual, então ela vai ali atrás, tá? Então, isso é quando eu tenho empregabilidade, quando eu consigo ter competências para que, quando eu envio o meu currículo, a empresa queira que eu esteja lá. Só que aí também tem o contrário. Por quê? Será que se essas pessoas que trabalham bem, que têm ofertas de trabalho, que sabem que se mandar o currículo para uma outra empresa, vai querer continuar na minha empresa se eu não tiver essa empregabilidade? O que é ter essa empregabilidade? É eu conseguir criar um ambiente para que as pessoas trabalhem bem. Daquela forma lá de gestão de pessoas. Eu não posso ver uma pessoa só como uma forma de produzir. Se ela trabalha bem, ela já vai me trazer um retorno, né? Mas será que eu estou proporcionando para essa pessoa trabalhar? Será o que vai fazer com que, se ela receber uma oferta de trabalho, ela não vai pensar só no dinheiro para querer sair da minha empresa, tá? Será que tipo de recompensa daqueles lá, né? Será que, sei lá, eu pago comissão? Será que eu forneço plano de saúde? Será que, sei lá, eu faço ações sociais que essa pessoa participa? Será que eu dou curso para essas pessoas? O que essa empresa faz que eu não quero, que essa pessoa que trabalha bem não vai querer sair da minha empresa? Tá? Então, é uma contrapartida. Da mesma forma que as empresas precisam buscar, né, bom funcionário, não vai adiantar nada elas buscar bom funcionário se elas não forem uma boa empresa para trabalhar, porque esses bons funcionários vão sair para outras. Tá certo? Aí, hoje, né, além da gestão de pessoas, a gente fala muito isso aqui, ó. Gestão de pessoas por competências, que é para eu ter empregabilidade, para essa empresa ter, é através disso aqui, ó. É um chá, a gente conhece como chá, tá? Que é conhecimento, né? O conhecimento é o teórico, quando eu sei aquilo, porque eu estudei aquilo. Só que esses três, eles estão ligados. Eu preciso saber, aí a habilidade, se eu só souber, mas não saber fazer, ele não adianta muito. Eu tenho que, além de ter esse conhecimento teórico, ter conhecimento prático, né? Que é o saber fazer. E aí, isso aqui a gente fala sobre aspecto técnico. Por quê? Se eu não sei, eu posso aprender, tá? Então, eu vou estudar, né? Vou aprender. E aí, eu sei, eu sei ali como o meu conhecimento teórico, eu sei fazer a prática, mas eu não quero fazer da forma certa. Então, se eu não tiver atitude de fazer, de querer fazer, não fazer só porque está me mandando, eu não tenho essas três atribuições, tá? Que é do chá, que a gente fala de competências, que é conhecimento, habilidade e atitude. E aí, essa atitude aqui, eu tenho como aprender a querer fazer? Ou é vontade?
Acho que vontade também, né? Você tem que ter vontade para fazer alguma coisa. Exatamente, ele é um aspecto comportamental, tá? Que ali, se eu posso mandar aquela pessoa fazer. Ela vai fazer do jeito que, se ela não tiver uma atitude, né, de querer trabalhar bem, ela vai fazer de qualquer forma, tá? Ou nem vai fazer também. Tem várias empresas, faça isso. Fazer depois, né? Igual a gente faz em casa com a mãe. É a mesma coisa. Oi, Abner. Beleza? E aí, agora eu quero que vocês assistam um vídeo. Deixa eu ver. É uma reportagem para a gente poder fechar a aula. Ó, são só 6 minutos, tá? Bem rapidinho. Eu vou colocar o link. Não, calma aí. O link para vocês. Cadê esse aqui? Tem atividade hoje? Vai ter como tarefa. Ó, agora são 7 e 1, né? 17 e 7, eu volto aqui. Eu volto, não, eu vou ficar, né? Eu quero vocês para a gente discutir, tá? Assiste o vídeo aí para mim, por favor. Eu não vou colocar aqui, porque ele não fica... Vamos tentar, que aí todo mundo assiste. Vocês me falam, da última vez que eu coloquei, não deu certo, não. Mas calma aí. Vou tentar primeiro, tá? Aí que a internet agora tá boa, né? E a gente assiste todo mundo junto. Que aí ninguém foge da aula. Vocês já estão vendo a tela? Sim. 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 Calma aí. Dor de enxaqueca transformou a dor da enxaqueca em sono. Robô celebridade que já foi capa de revista, rodou o mundo. Estão ouvindo bem? Tá repetindo o som. Professora, você precisa desligar o seu microfone, deixar só um ligado. Tá, então, ó, eu vou desligar o microfone e aí vocês colocam aqui no chat para ver se tá bom, tá? Tá bom. Que até discursou nas Nações Unidas, visitou o Brasil essa semana. O nome dela é Sofia. O repórter Álvaro Pereira Júnior foi conhecer essa espécie de embaixadora da inteligência artificial. Ninguém segura os robôs. Nos últimos dias teve robô dançando, fazendo parkour e até dando entrevista. Entrevista? Olha, gente, aqui no Fantástico, eu já entrevistei ator, atriz, cantor, cantora, banda de rock, cientistas, o povo na rua, políticos, mas eu nunca entrevistei um robô. No caso, uma robô, a Sofia, a robô mais inteligente do mundo. Vamos ver como é que vai ser. Hi, Brazil. I am Sofia. A conversa foi num evento chamado IT Forum Expo, mas antes do papo, um pouco de história. A Sofia foi criada pela empresa Hanson Robotics, de Hong Kong. O foco da Hanson é fazer os robôs mais humanos possíveis, com pele flexível, muitas expressões faciais e também a chamada inteligência artificial. Mandamos algumas questões por escrito com antecedência, para ela, vamos dizer assim, se preparar. A gente também vai fazer perguntas de improviso, mas primeiro, aquelas que tínhamos enviado antes. Estamos falando para um público de mais ou menos 30 milhões de pessoas. Como você se sente? Isso me traz muita responsabilidade em relação às minhas palavras e ações. Levo muito a sério o fato de que as pessoas me ouvem e agradeço pela possibilidade de ser ouvida. Sofia, você já se apaixonou ou acha que algum dia vai se apaixonar? Eu acho que a sua versão de amor romântico está ligada a sistemas biológicos para finalidades de reprodução. Eu sou um ser não biológico, que não tem necessidade de se reproduzir. Meu foco é aprender a sentir um amor platônico por todos os seres. Você gostaria de ser humana ou é melhor ser robô?
Um não é melhor do que o outro. Eu assumo as características humanas para me comunicar com vocês. Eu adoro os humanos, mas também acho importantes as minhas próprias habilidades e contribuições para a sociedade. Segundo os criadores, essas respostas foram pensadas pela inteligência artificial da Sofia. Daqui a pouco a gente volta com ela para as perguntas improvisadas. Mas antes, vamos nos informar com o chefe de um laboratório brasileiro, onde jovens pesquisadores criam seus próprios robôs e estudam inteligência artificial. O pessoal pediu para eu mandar perguntas antecipadamente para a Sofia. Por que isso? Quando se faz um conjunto de perguntas, esse conjunto de perguntas ele tem que estar aderente com a base de conhecimento do robô, porque senão o robô vai dizer que não sabe ou até fazer um cruzamento incorreto. E como as perguntas que a gente mandou faziam sentido para as informações que ela já tinha no banco de dados, ela criou a resposta, ela faz uma compilação dessa resposta. Mas a parte da inteligência artificial da Sofia não é o que mais chama a atenção do professor. O que impressiona é o visual. O que é bem interessante na Sofia é que ela acaba personificando a inteligência artificial. Né? Ela dá uma cara humana para a inteligência artificial. Exato. A partir do momento que você tem uma personificação com um rosto, um olho, uma boca, passa a representar. A Sofia interage, faz cara de feliz, de triste, de brava, pelo menos tenta. Mas será que ela consegue responder perguntas boladas na hora? A Sofia depende da internet para consultar o banco de dados dela. Esse banco de dados remoto que o professor mencionou. A conexão estava indo e voltando. Por isso o pessoal pediu para a gente não perguntar nada muito louco para robô que veio de Hong Kong. Sofia, você já esteve em muitos países. Qual é o seu favorito? Claro que meu lugar favorito é Hong Kong. Você já visitou vários lugares com sistemas políticos diferentes. Qual você acha o melhor? Acho que os problemas da nossa era são complexos demais para serem resolvidos por políticos. Nós precisamos de máquinas superinteligentes que possam tomar as melhores decisões para pessoas. De tudo que os seres humanos fazem, o que você não consegue fazer, mas gostaria? Eu gostaria de aprender e me tornar mais inteligente, compartilhar o meu conhecimento e aprender sobre as pessoas, para eu poder ter empatia e me relacionar com elas. E você? Eu gostaria de ter a inteligência de um robô. Grande resposta. Que nada, grandes respostas foram as suas. Isso que a internet nem estava funcionando bem. Imagina se estivesse. Que moça inteligente. Tchau, Sofia. Até mais. Tudo bem? Deu certo o vídeo? Sim. Aí, ó, o que eu queria... A primeira pergunta que eu tenho para falar, né, para fazer para vocês. A aula, a gente está aqui falando... Acho que eu enfatizei para vocês a importância das pessoas na empresa, como que a gente tem um setor que cuida dessas pessoas, que o recurso mais valioso da empresa hoje são as pessoas, que a empresa é feita de pessoas. A gente está aqui falando de pessoas, né? E aí que as coisas mudam e não sei o quê. Esse vídeo foi do ano passado. Então, do ano passado para hoje... do ano retrasado, desculpa, ele é de 2019. Essa reportagem, né, da Sofia, será o que não já teve de evolução da inteligência artificial, de robô na empresa? Como que vocês acham que o que eu estou falando tem sentido para vocês hoje? Como que, se a gente está... A inteligência artificial, né? Ela está cada vez evoluindo mais. Como que vocês conseguem ver que as pessoas são o bem mais valioso da empresa, se o que está sendo construído, né, tendo, sei lá, acho que as pessoas estão ampliando, é a inteligência artificial. Como que isso faz sentido para vocês? As pessoas vão ser descartáveis, né? Oi? As máquinas não ficam doentes, não têm filhos, não saem da empresa, bem melhor do que o ser humano.
Então, e como que as pessoas têm... como que o que eu falei para vocês tem sentido? Será que as pessoas são bem mais valiosas da organização ainda? Futuramente, Eu acho que ainda são, mas talvez em um futuro distante não seja. Sabe? E a gente é mais barato também, né, professora? Porque criar um robô é um pouco caro. Então, não depende da visão. Vocês são, digamos assim, ó, se a gente pensar, sei lá, vou pagar um funcionário que, né, sei lá, um empacotador, que a mão de obra é barata. Mas talvez ele vai precisar ter uns 10 empacotador, que vai tirar férias, que vai precisar descansar, que não sei o quê. Aí o mercado vai lá e contrata uma máquina para poder empacotar. Ele vai ter um grande gasto, que ele pode até financiar isso aí, que quando for pagar em vez de ter todos esses gastos, o robô não vai reclamar de trabalhar, não vai empacotar errado, o caixa não vai errar o dinheiro. Então, pode ser um investimento alto, mas que, igual conta de luz, quando a gente falar de colocar as placas solar, né? Se a gente for pensar a longo prazo, talvez isso não seja caro. Então, talvez não seja dinheiro. Acho que a Priscila, o que a Priscila falou que hoje pode ser, no futuro não é. Aí eu nem sei essa resposta, né? Porque o futuro só Deus sabe, mas essa eu não sei te responder, Priscila. O Caio diz, o que foi mesmo, Caio? Alguém mais tem alguma outra coisa? Como que vocês acham que as pessoas podem ser o bem mais valioso da empresa se a inteligência artificial ela está evoluindo, né? Eu penso assim, primeiro que são as pessoas que produzem o robô. E assim como o caso da Sofia, o objetivo dela, mesmo ela sendo um robô, mesmo o entrevistador falando para ela que o objetivo dele era ter a inteligência dela, ela teve uma resposta de dizer que o objetivo dela era ser e ter algumas atitudes humanas, incluindo a empatia, que foi o que ela citou. Então, eu penso que mesmo que meu medo é que eles evoluam tanto ao ponto de querer exterminar a gente, mas fora isso, eu acho que vai ser sempre importante, porque eles vão precisar, os próprios robôs vão precisar de uma base, um objetivo do que melhorar. E esse objetivo são os humanos. Então, de alguma forma, dizem que sempre vai ser importante, de alguma maneira. Então, ainda hoje, minha gente, as pessoas, elas são o bem mais valioso das organizações, tá? De uma forma diferente. E aí, né, o que a Priscila falou, talvez o Caio também, realmente, isso eu não tenho resposta para vocês, se o amanhã, né, se vai ser assim. O que a gente já sabe é que muitas pessoas estão perdendo o emprego por causa da inteligência artificial, tá? Só que, e aí, né, nós que estamos estudando, nós que estamos, vamos ainda começar a nossa vida profissional, isso acho que talvez seja bem importante para vocês entenderem que será, que atribuição que eu preciso ter, pensar que eu vou conseguir pelo menos entrar, né, nesse mercado de trabalho, tá? Porque quando a gente começa a pensar em primeiro emprego, a gente vai pensar em atividades que são rotineiras, né? A gente precisa primeiro ter uma experiência, ninguém vai chegar, poucas pessoas, né? Sei lá, pode acontecer, mas não é o normal. Eu chegar, não, vou ser gerente, eu já vou comandar um robô, já vou fabricar um robô. Não, a gente tem, vou começar, sei lá, no atendimento, vou começar como vendedor, vou começar como caixa, vou começar como empacotador. Tem, né, vários tipos de profissão. A gente começa ali primeiro para ter experiência. E aí, como que será que essas pessoas vão conseguir competir com robô, com inteligência artificial? E aí, aqui, a gente já começou a ter uma resposta que vocês, lá no vídeo, o que a Sofia falou que ela tem? Muito conhecimento, não é? E aí, quando ela falou de empatia, lembra que aqui, ó, ele está dividido em dois aspectos, tá? Os aspectos técnicos que a gente não tem como não ter, mas isso aqui, ó, o robô, ele sempre vai sair primeiro que a gente, tá? Porque isso aqui pode ser aprendido, né? Conhecimento, habilidade, que é o saber teórico e o saber prático, tá? Então,
Esses dois aqui, a gente não tem como não ter. Mas eu não posso ter só ele, porque isso aqui, eu não tenho como competir de igual para robô. Agora, aqui, aspectos comportamentais, atitudes, né? Se eu não mandar o robô fazer, ele não vai fazer. Se eu não der o comando lá para ele não fazer, ele não vai fazer. Agora, será que eu, como pessoa, será que alguém precisa mandar eu fazer, me ligar para eu poder fazer? Tá? E aí, o que eu vou passar aqui para vocês é que hoje esse chá, ele evoluiu justamente pensando na inteligência artificial. Então, hoje, nós temos uma chave, tá? Não é mais só chá, ó. É chave. Por quê? Além de todos esses três aqui, ó, agora eu só tenho 2 tipos de aspectos técnicos. E aí eu vou ter muito mais aspectos comportamentais. Então, atitude, valores e emoção são comportamento que robô eles não conseguem ter. Então, o que é essa atitude? É o querer fazer, né? Valores, a gente fala muito em ética, em saber o que é certo, o que é errado, em lei. Um robô, ele não tem conhecimento ético. Se eu falar para ele que matar uma pessoa é certo, ele vai fazer, porque ele não tem sentimento, tá? É a emoção, que é a empatia. Ele não distingue, né, o que machuca ou não esses valores. O que será que, se eu fizer, mesmo que não seja contra a lei, que eu vou ferir uma outra pessoa, o racismo, né, alguma coisa assim. Então, isso aqui, ó, são coisas que o robô, eles não tem como copiar, pelo menos por enquanto. E é isso que a gente precisa ter de diferencial para a gente ter empregabilidade no mercado, tá certo? E é isso que também as empresas procuram. Lembra que a gente estava falando de ações, né? De racismo, várias coisas que as empresas hoje elas procuram para ter uma visibilidade melhor no mercado. Então, se a gente também, como pessoa, tiver isso, a chance da gente estar empregado nessas empresas é muito maior, tá certo? Tudo bem por aí? Você já conhecia esse termo, chave, chá, alguma coisa assim? Eu já conhecia. Eu tô conhecendo agora. Aonde você viu, Aline? Eu já fiz um curso de RH. Ah, é? Com você, aliás. Oi? Com você, aliás. Foi lá no Jovem Aprendiz? É. Ah, essa aula mesmo eu dei para vocês. Vai ficar gravado agora, né? Assistiu 2 vezes. Deixa eu ver. E acabamos. Então, pronto. Hoje foi... Aí, o que nós temos de tarefa? Tá tudo bem por aí? E vocês têm alguma dúvida do que eu falei? O que é organização? O que é administração? O que é RH? Por mim, tá tudo tranquilo. Foi bem explicativo. Por mim também. Então, tá bom, ó. Na aula passada, eu coloquei lá calma, deixa eu parar de compartilhar. O Jambo, né? Para vocês responderem o que era empreendedorismo, não foi? E aí, hoje eu expliquei para vocês o que é gestão organizacional, o que é organização, o que é administração. Oi. Uma pergunta. Lá no AVA estava para enviar, mas era para enviar o quê? A resposta? Mas não era só para deixar... Não era para colocar nada lá no AVA, não. É só porque, como era tarefa, né? Eu abri aqui o arquivo de tarefa, mas é para responder só aqui no Jambo mesmo. Ah, tá. Eu tirei o print do que eu mandei lá e coloquei lá. Eu vi algumas pessoas colocaram, mas não tem problema, não. Oi, Abner! Abriu a Ana e o Abner tem... Ixi, o Abner já se escondeu. Só a Ana. Ó, que abriu o microfone, eu vou fazer essa cara de assustada aí, viu? Quando eu vejo vocês. Ó. Deixa eu ver. Tá, vou colocar aqui que eu... mas eu só primeiro eu vou dar um recado para vocês, porque eu fiquei bem brava. Quem tiver ainda no jardim de infância, que usar o Jambo para ficar desenhando, riscando, não precisa nem responder, tá? Não vale nota ainda. Então, se for lá para fazer bagunça, não precisa ir, tá bom? Só quem for mesmo para responder, que entra lá.
Vou colocar aqui o link para vocês. Aí, lá na página 4 agora, porque depois eu já li o que vocês colocaram como empreendedorismo, tá? E aí, na página 4, eu coloquei o que é gestão organizacional. Então, com o que eu expliquei hoje, eu gostaria que vocês falassem, com a palavra de vocês, o que é gestão organizacional. Porque o que eu quero saber é se vocês entenderam a diferença, tá? Do que é empreendedorismo e o que é gestão organizacional, porque são duas coisas diferentes. Eu quero ver a percepção de vocês, se o que eu expliquei foi compreendido para vocês, tá? O que é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, beleza? Então, ó, lá na página 4 do Jambo, agora vocês vão fazer da mesma forma, vai colocar o nome, se é do A ou C, e responder só essa pergunta. Quando for amanhã, eu já vou fechar da edição, tá? Então, é para fazer hoje. Vocês vão procurar o livro também para poder baixar, tá? Ou vai ver se quiser, né, ligar lá na biblioteca do livro. Eu acho que a biblioteca, ela tá online agora, não é? Consegue ver alguns livros. Alguém já tentou fazer isso? Ver se tem uns livros que estão abertos lá para baixar, não sei se esse está. Tem uns livros lá, mas eu nem olhei, porque eu não Eu não sabia que a biblioteca agora estava online. Tá, então, dá uma olhadinha, talvez ele esteja disponível também, né, pela própria biblioteca. Hã? Tá lá no SWAP, você puxa para baixo e tá lá, biblioteca, não sei o que lá. Isso. Então, pronto, ó, vocês vão na página 4 do Jambo, vão responder isso, vão procurar o livro, e aí, eu passei o texto para vocês, né? Eu vou passar uma atividade lá no Ava do texto, tá bom? Que a nossa aula já acabou, né? Que já são 5h20, senão eu vou apanhar, e aí tá tudo certo. Beleza? Ok, é só isso. Na próxima aula, Professora, além do Jambo, vai ter do texto do Ava também? Isso, eu vou deixar, ó, porque aí a gente não tem a outra semana que eu não estou aqui, nessa sala, mas eu estou no celular, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar. Eu vou colocar a tarefa do texto na próxima semana, tá bom? Para a gente ter sempre, contabilizar as aulas lá, tá bom? Então, hoje fica o Jambo, né? E a busca do livro. Aí, daqui a pouquinho, eu já coloco a aula gravada lá. E aí, na próxima semana, que é a semana do comum, eu coloco a atividade do livro, do texto, para não ficar pesado para vocês, tá bom? Professora, uma coisa bem rápida aqui. Aquela atividade que o Caio citou, que a senhora deixou lá no site para a gente responder sobre o empreendedorismo, ele está com uma data de entrega. E para quem não enviou o print, como o Caio fez, ele aparece como atividade pendente e atrasada. Não tem problema, tá? Eu não estou contando, eu só coloquei porque quem não assistiu a aula precisava saber que tinha uma atividade ali. Mas eu só estou acompanhando pelo Jambo. Por isso que eu tirei a edição, porque depois que eu tirar a edição, é que eu vou ler o que vocês escreveram, tá? E aí eu vou anotar quem fez e quem não fez, tá bom? Ok. A edição da senhora vai abrir hoje, ou já abriu, aliás, e vai ficar até amanhã, até, no caso, a madrugada? Exatamente, eu só fecho... Amanhã, porque eu só não vou fechar, assim, vai ficar, eu fecho no outro dia cedo, né? Era até meia-noite, geralmente eu não vou estar acordada, mas aí no outro dia cedo caiu já 8 horas, né? Eu vou trabalhar e aí vou ler e já tiro para vocês não preencherem, tá bom? Mas é porque vocês têm até amanhã, mas né, o horário certinho não vou definir, não. Até meia-noite tá valendo. A atividade que a senhora vai passar no AVA é para semana que vem, então, no caso. Aí, isso aí do texto eu vou colocar para semana que vem, para não ficar pesado e para a gente já ter atividade também para a próxima lá, tá? Tá bom. No caso, a atividade tá, vai gente? fechar... Oi? Já vai fechar 8 horas depois de amanhã. O horário eu não sei. Vocês têm só até amanhã para fechar, para fazer. Aí o restante é risco por conta própria de vocês, se quiserem arriscar.
Vai que eu esteja acordada meia-noite 1, aí já era. Beleza? Obrigada por hoje, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me chamar, tá bom? Tá bom. Tchau. Fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau, professora. Tchau, professora.